A seguir, olá! O Mundo UFG de hoje é especial. Nós estamos no Centro de Cultura e Eventos da UFG, porque aqui ocorre a 19ª edição do Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Goiás, o COMPEX. Nesse ano, o tema é o Bicentenário da Independência, 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Por isso, o programa vai ser especial para tratar desses temas tão caros ao evento e à universidade. Hoje, o tema principal é a ciência produzida no Brasil, em Goiás, e também as contribuições da UFG para o campo científico brasileiro e internacional. Antes de começar a nossa discussão, vou me apresentar para você. Sou a Camila Maia, uma mulher branca, de cabelos escuros, na altura dos ombros, tenho olhos também escuros, estou vestindo uma roupa preta e sentada no estúdio externo do Mundo UFG. Quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o Diogo Marques. Ele é integrante do Labitave. O Diogo é um homem de pele parda, tem cabelos e olhos castanhos e não usa barba. Bom, e para falar sobre a ciência desenvolvida em Goiás, no Brasil, e destacar o que é produzido aqui na Universidade Federal de Goiás, eu recebo agora os nossos dois primeiros entrevistados desse bloco. O professor Celso Camilo, que é do Instituto de Informática da UFG. O professor se descreve como um homem pardo, com cabelos curtos e pretos, que usa cavanhaque e óculos. Olá, professor Celso, um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada pela sua presença. Olá, bom dia e fico à disposição para as perguntas e esclarecimentos. Nosso outro entrevistado é o professor Manuel Ferreira, que é do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. O professor é um homem de pele clara, com cabelos castanhos claros e curtos e olhos castanhos claros também. Olá, professor Manuel, muito obrigada pela sua presença também, muito bom recebê-lo. Olá, Camila, obrigado aí também pelo convite para participar desse programa, sempre um prazer. Bom, para começar, queria que vocês destacassem para a gente a importância de debater ciência, inovação, tecnologia nessa edição, que é o retorno presencial do COMPEX, né? Já que as edições anteriores foram remotas, até lembrando para quem nos assiste que nós voltamos a ter orientações em relação à Covid-19 nesse momento, então a nossa equipe está toda de máscara, nós estamos aqui sem porque estamos falando com vocês, mas como que vocês veem esse momento de discutir ciência, tecnologia, inovação, no momento em que isso tudo foi tão importante para o desenvolvimento de novos protocolos, de questões envolvendo a Covid-19 e o desenvolvimento, né, por causa de tudo que ocorreu nesses últimos 2 anos. Professor Celso. Muito bom, Camila. Eu acho que discutir ciência com a sociedade, nesse momento COMPEX, é isso, né, quando a universidade abre-se para a sociedade conhecer um pouco mais do que é praticado dentro da UFG, é super importante discutir ciência em qualquer que seja o momento. Eu costumo dizer que a gente defende o que gosta e gosta do que conhece. E para a gente conhecer, a gente precisa ser apresentado aos assuntos, apresentado ao UFG à sociedade, apresentado às pesquisas e mostrar a importância que a ciência tem no dia a dia, na qualidade de vida do indivíduo. A universidade, com esse evento, chama a sociedade para entender um pouco mais os processos de ciência e como isso afeta o seu dia a dia. Então, eu acho que é super importante o COMPEX, é super importante a sociedade se engajar nesse processo, atender o chamado da universidade e vir conhecer um pouquinho do que é praticado dentro da universidade, o que é ciência e como isso impacta no dia a dia das pessoas. Professor Manuel. Eu também compartilho das palavras do professor Celso. O Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade é um grande momento para trazer para a sociedade o que a gente produz de tecnologia, de inovação, de ensino, né? É um grande momento da universidade se mostrar para a sociedade a sua importância também, né? O seu papel no bem-estar da sociedade, no bem-estar da população, no desenvolvimento, né? Também político, social, econômico, enfim, em várias esferas, né? Então, eu acho que é uma coroação aí de um trabalho árduo
dos professores, pesquisadores que aqui trabalham na universidade, né, os técnicos, né, todos os servidores, né, possam trazer, né, essa contribuição e demonstrá-la com mais assertividade para a população. Professor Manuel, tanto o senhor quanto o professor Celso destacaram a importância de que a comunidade conheça o que é produzido aqui dentro. Gostaria que também, se os senhores puderem destacar, como a gente consegue atingir a sociedade, a população, fazer com que as pessoas percebam a importância da ciência, do trabalho, das pesquisas desenvolvidas na universidade, já que muitas vezes parece haver uma distância, um distanciamento, né? As pessoas não compreendem a importância do que é produzido aqui, muitas vezes nem sabem exatamente o que é produzido aqui dentro. Essa é uma pergunta muito interessante. A gente trabalha na universidade, a nossa moeda aqui na universidade às vezes se traduz em artigo científico, ou teses e dissertações, né? Teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso, mas a gente tem um papel muito interessante, né? De levar esse conhecimento e torná-lo prático para a sociedade, no seu dia a dia. Então, acho que o melhor exemplo que a gente pode dar nesse momento foi a superação em grande parte da pandemia que nós passamos recentemente. Ela não acabou, infelizmente a gente ainda tem que cumprir com protocolos, né, de proteção, mas a universidade se mostrou com extrema eficácia no combate à pandemia do coronavírus, por ações como apoio na vacinas, na desenvolvimento de vacinas, exames, portais de dados, né, nos quais nós nos envolvemos também, especialmente da minha parte, né, na coordenação da plataforma Covid Goiás. Enfim, levar para a população um conhecimento certificado, um conhecimento verdadeiro, um conhecimento auditado, enfim, a informação a mais correta possível, a mais assertiva para enfrentar esse momento da pandemia. Bom, eu acho que esse é um exemplo bom, prático, para demonstrar que precisamos valorizar a ciência, precisamos valorizar o trabalho da universidade. Ele resulta em melhorias, né, no dia a dia da população. Então, acho que o exemplo da Covid é um ponto essencial. Professor Celso, e para o senhor, qual é a importância da gente conversar mais com a comunidade, com quem está fora dos muros da universidade? É fundamental, Camila. A gente faz ciência para a sociedade. A gente faz ciência para que se aplique e se tenha benefícios dessa ciência. Então, o usuário dessa ciência, que é a sociedade, tem que reconhecer esse benefício. E como é que se trata isso? Basicamente com comunicação, especialmente com linguagem. Nós, pesquisadores, temos que, de fato, aprimorar nossa linguagem de comunicação para a sociedade de forma geral. E a sociedade de forma geral tem que buscar, engajar-se, entender melhor dos processos que fazem ela ter melhor qualidade de vida. Eu vou dar um exemplo básico, né? Você que está nos ouvindo agora, olha ao seu redor. Tente identificar algum objeto que não é fruto de ciência no seu redor. Então, desde o seu óculos, a sua medicação diária, a sua alimentação, tudo tem ciência ao seu redor. Só que isso é preciso comunicar, isso é preciso esclarecer. Então, nós temos um problema dos dois lados. De um lado, a academia ainda com a linguagem muito rebuscada, muito clusterizada, né? Ainda muito inacessível. Do outro lado, a sociedade que, por desconhecimento, não busca essa informação, não busca esse entendimento. Então, para minimizar esse problema, a gente deveria, de ambos os lados, buscar essa aproximação. A academia com melhor linguagem de comunicação, e melhor comunicação, e a sociedade com mais engajamento e curiosidade. Professor, a gente fala de inovação e tecnologia também no Compex. O senhor trabalha no Instituto de Informática, está ligado a um dos cursos mais jovens da UFG, né, mais novos, e também uma novidade no Brasil, né, que é o curso de Inteligência Artificial, uma das primeiras universidades. A UFG também é pioneira no desenvolvimento de novas tecnologias, no avanço da ciência. De fato, Camila, e isso é muito importante também para a sociedade goiana ter orgulho da UFG que tem. Nós temos feito em vários cursos, em várias áreas da UFG, um protagonismo nacional e até mesmo internacional. E a sociedade, por não reconhecer isso, acaba deixando, né, de ter esse orgulho que precisa ter da nossa UFG. Então, o curso de IA é o pioneiro do país
E não só o curso em si, nós temos aí vários contratos com empresas e projetos que tenta viabilizar, né, tenta melhorar a aplicação da IA, nesse caso, da inteligência artificial, em problemas reais, trazendo assim mais resultados para as organizações, aumentando competitividade, aumentando vagas de emprego, aumentando os salários das pessoas que trabalham nessas empresas. Então veja que a gente tem entregado muito para a sociedade e a gente precisa divulgar isso cada vez mais para que o goiano tenha mais orgulho, ainda mais orgulho da sua UFG. Professor Manuel, o senhor desenvolve trabalhos em geoprocessamento, não sei se falei a palavra correta, né? Pensando no nosso bioma também no Cerrado, queria que o senhor também falasse um pouquinho da importância do que é desenvolvido, né, na sua área, dentro da UFG, para o avanço da ciência e também para a preservação do meio ambiente. Olha, a gente pratica uma ciência muito dinâmica, né? Uma ciência baseada em satélites e drones e imagens em geral, né? Obtidas por plataformas orbitais ou aéreas, né? Para monitorar ambientes naturais ou antropizados, né? Ambientes já transformados, impactados pelo ser humano. E a ciência caminha diariamente com o nosso trabalho, né? A gente transporta essas informações observadas por satélites ou plataformas aéreas, né? Os drones, muitas vezes empregando uma ciência bastante robusta, né, na qual a gente pode traduzir em números os impactos ambientais. Então a gente consegue mensurar perdas da vegetação nativa por meio de desmatamentos, mensurar áreas que foram queimadas, né, as queimadas que nos acometem aqui na região do Cerrado ano a ano, enfim, e tentando também melhorar as práticas de produção agrícola, né. A gente precisa conviver com o uso do solo, ele precisa ser harmônico, né, equilibrado, né? A gente tem que cuidar da água, do solo e também produzir alimentos. Então, no LAPIG, o Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento, a gente lida com isso dia a dia, melhorando protocolos de produção, melhorando protocolos de monitoramento ambiental e subsidiando políticas públicas, né? A gente não pode, a universidade não pode fechar o diálogo, ela tem que promover o diálogo com a sociedade, por meio do conhecimento, né, por meio da ciência. Então a gente faz isso no dia a dia, a nossa prática diária nesse assunto. Bom, eu vou me despedir dos professores nesse primeiro bloco, agradecendo a presença. Muito obrigada, professor Celso Camilo, por ter vindo aqui conversar com a gente nesse Mundo UFG especial, no 19º Compex. Muito obrigada, espero que a gente possa conversar em outros momentos. Eu que agradeço, Camila, e fico à disposição sempre para esclarecer dúvidas sobre as pesquisas que a gente faz aqui na UFG. E deixar o recado para a sociedade, de forma geral, venha visitar o Compex, venha entender um pouquinho mais de ciência e o benefício que ela traz para a sua qualidade de vida. Muito obrigada também, professor Manuel, por estar aqui conosco de novo no Mundo UFG, por ter vindo falar sobre ciência, inovação, tecnologia. Camila, eu que agradeço a oportunidade, o convite da TV UFG. Eu queria parabenizá-los pelo trabalho, inclusive falarmos dessa comunicação. A TV UFG faz uma comunicação de qualidade e leva esse conhecimento para a sociedade. Então eu adoro a TV UFG, acompanho a programação diária e convido a todos nossos telespectadores, quem está nos acompanhando, que venham visitar também o Compex aqui presencialmente. Obrigada, professor, pelo elogio. Você que está nos assistindo, se quiser saber onde é que está ocorrendo o Compex, é no Centro de Cultura e Eventos, que fica no Campus Samambaia da UFG. É um evento aberto e você pode conhecer diferentes áreas da universidade, diferentes campos de pesquisa, de extensão, de ensino. Quem sabe, se você não estudou aqui, possa vir estudar ou possa desenvolver algum projeto junto com a universidade. Então, venha conhecer esse evento que ocorre até essa sexta-feira. Daqui a pouco a gente retoma a nossa conversa sobre ciência, inovação e tecnologia aqui no Mundo UFG Especial, na 19ª edição do Compex UFG. Estamos de volta aqui do Centro de Cultura e Eventos da Universidade Federal de Goiás, porque ocorre o 19º Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão, o Compex 2022. Nesse ano, o tema é Bicentenário da Independência, 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. O Mundo UFG de hoje é especial, né, fora do estúdio da TV UFG, porque nós vamos tratar um pouco sobre a ciência produzida em Goiás,
no Brasil e também sobre as contribuições da Universidade Federal de Goiás para o desenvolvimento científico do país. Lembrando que eu sou a Camila Maia e que tenho sempre um intérprete para Libras que nos acompanha durante todo o programa. Nesse bloco, quem faz a interpretação é o professor Diego Barbosa. Ele é um homem branco, com cabelos e olhos castanhos e usa uma barba cheia. Nesse bloco eu recebo 2 novas convidadas e eu vou apresentá-las para você nesse momento. A nossa primeira convidada é a Mara Rúbia Celes, professora do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG. Ela se descreve como uma mulher parda, de cabelos encaracolados na altura dos ombros e olhos pretos. Olá, professora Mara Rúbia, muito obrigada pela sua presença. É um prazer poder contar com a senhora aqui. Acho que agora vai dar certo, professora. Muito obrigada pelo convite. É um prazer participar com vocês, participar desse momento do Compex 2022. Muito obrigada pelo convite. Nós também recebemos a professora Gabriela Duarte, que é do Instituto de Química da UFG. A professora Gabriela é uma mulher de pele morena, cabelos lisos, escuros, logo abaixo dos ombros. Olá, professora Gabriela, muito bom também recebê-la aqui no Mundo UFG Especial de hoje. Bom dia, Camila. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, direto do Compex, né? Esse congresso tão importante para a gente. E estamos aí, vamos lá. Professora Gabriela, eu vou começar com a senhora. Fiz essa pergunta para os entrevistados anteriores, professor Manuel, professor Celso Camilo. Qual é a importância da universidade divulgar as pesquisas científicas que desenvolve, a importância desse momento do Compex, que esse ano se volta para debater esses 200 anos de ciência, inovação, tecnologia, pensando em todo o contexto que a gente vive no momento, né, de primeiro congresso depois da pandemia de Covid-19 sendo realizado de forma presencial e a ciência tendo contribuído para que a gente chegasse nesse momento em que a pandemia está minimamente controlada, né, se a gente pode dizer assim. Sim, Camila. Muito feliz com esse momento de retornar presencialmente ao Compex, né, porque a gente ficou aí com algumas edições no virtual, e essa interação com o público, essa interação com as pessoas faz falta, né? A gente sente falta, e agora, voltando presencialmente, isso é muito bom para os estudantes, para a sociedade, que pode vir aqui, né? Porque estar aqui nesse ambiente já faz toda a diferença. Então, esse Compex marca realmente esse retorno. Com a pandemia, como você disse, infelizmente não acabou, mas está minimamente controlada graças à ciência, né? Então, se muitos de nós hoje estamos vivos, né? Graças à ciência, graças à vacina, a gente precisa divulgar isso para a sociedade, a gente precisa conversar sobre ciência com a sociedade, e o Compex tem esse espaço de conversar com a sociedade sobre ciência, num momento onde a ciência tem sido muito atacada, né? No momento onde ela, tudo que ela tinha conquistado, da credibilidade, muito disso foi perdido, por um momento, né, muito triste da nossa história, e a gente precisa reconstruir isso. Não reconstruir a ciência, porque ela foi sempre evoluindo e sendo construída, mas construir essa interlocução com a sociedade para que as pessoas, né, voltem a valorizar a ciência. Se depois de tudo que a gente passou com a Covid-19, as pessoas não enxergarem a importância da ciência nas suas vidas, né, é bem complicado, porque a universidade deu muitas demonstrações da ciência e da importância na vida das pessoas. Então, essa divulgação, eu acho que essa interlocução, essa divulgação, falar com a sociedade é muito importante, e o Compex tem esse papel aí, e estamos esperando as pessoas para mostrar isso, e temos várias atividades aqui no Compex para demonstrar a ciência de alta qualidade que a gente faz aqui na UFG. Professora Mara Rúbia, queria sua contribuição também para falar sobre isso, né? A popularização da ciência, a divulgação do trabalho que é desenvolvido na universidade e tratar mesmo sobre a valorização
do que cientistas, pesquisadores, professores fazem todos os dias, né, na UFG? Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade, e eu acho que, complementando a fala da professora Gabriela, que foi muito precisa e muito clara, eu acho que nós temos que pensar numa renovação, né? Essa nova etapa que nós estamos vivendo, não estamos num pós-Covid, mas sim retomando as nossas atividades, tentando retomar uma vida normal. Eu acho que é um momento de renovação. E nesse momento, eu acho que eu vejo o UFG de portas abertas. Portas abertas para aqueles que querem conhecer, para aqueles que querem fazer ciência, para aqueles que têm a intenção de entender um pouco mais o que é esse mundo, né, de trabalho em ciências. E eu acho fantástico. E a oportunidade está aqui, a universidade está de portas abertas, o Compex é um momento fantástico, eu acho que é nesse sentido. Bom, professora Mara Rúbia, já que a gente falou de pandemia, de Covid-19, as duas professoras da área da saúde, só vou pedir uma desculpa para quem estiver nos assistindo, porque talvez vocês estejam escutando um barulho de chuva, porque está chovendo bem forte agora, tá? Peço desculpas, mas há casos da natureza. Professora Mara Rúbia, a gente falando sobre saúde, combate à pandemia, e a gente sabe que a UFG desenvolveu diversos trabalhos, tanto na área da saúde quanto em outras áreas, para criar mecanismos, criar estratégias para auxiliar no combate à pandemia de Covid-19. Esse é o momento em que a sociedade, como diz muito bem a professora Gabriela, percebeu ainda mais a importância da ciência. Queria que a senhora falasse um pouco disso, né? Como que a universidade, como que a senhora, o IPTESP, trabalhou nessa frente, né, de combate. O IPTESP ele teve um papel assim fenomenal, porque enquanto as pessoas estavam em casas reclusas por conta da pandemia, e isso foi um problema que todos nós enfrentamos, o IPTESP de fato abriu as portas para fazer atendimento, para fazer diagnóstico de Covid, trabalhou na frente junto com o Estado de Goiás e o Brasil. Os profissionais da saúde não pararam. Então, assim, para nós foi um momento de trabalho intenso, lógico, cumprindo todas as regras, cumprindo todas as descrições que a OMS nos passou, mas foi um momento muito intenso e foi um momento de crescimento muito grande e de entendimento do que é a Covid, né? Nós passamos por várias etapas durante o período da Covid e hoje o conhecimento que nós temos, se a gente pode dizer que estamos salvando brasileiros, estamos salvando pessoas ao redor do mundo, é porque todo esse trabalho foi desenvolvido lá pelos profissionais da saúde, num momento tão importante para nós. Então, assim, a forma da gente levar esse conhecimento para a sociedade é em forma de atendimento. Quando nós nos colocamos à disposição de Goiânia, de Goiás, do Brasil, para fazer os testes de Covid, para atender essa população, era o que a gente tinha de retorno à sociedade. Então, assim, eu vejo como uma importância gigantesca. Então, e agora, retomando, voltando à atividade presencial, o que nós queremos é exatamente isso, trazer mais informação, trazer mais evolução nessa ciência que nós fazemos e trazer as pessoas para que elas possam dividir isso, porque, na verdade, é que a gente possa dividir esse conhecimento com elas. Professora Gabriela, também queria que a senhora falasse da pesquisa que a senhora desenvolveu no Instituto de Química, pesquisas muito importantes para Goiás, para o Brasil, em relação à Covid-19 também, né? Então, embora a gente seja, né, meu grupo seja lá do Instituto de Química, mas a gente já tinha uma experiência anterior no desenvolvimento de testes usados para diagnósticos. A gente já trabalhava com outros vírus, não obviamente a Covid, mas trabalhávamos com outros vírus.
quando chegou a pandemia, a gente viu que a gente precisava ajudar, né? Que a gente tinha condições de ajudar. E era uma oportunidade para a gente fazer isso e uma necessidade de ajudar. Nós, no início da pandemia, não tínhamos vacinas ainda, obviamente. A única forma de se controlar a disseminação do vírus era através de testes. E os testes eram muito escassos, né? Então, a gente, mesmo com medo, mesmo, né, um vírus novo, sem saber como se comportar frente a ele, mas a gente sabia que a gente devia essa resposta para a sociedade precisava de nós. E aí a gente falou, vamos então vamos ajudar a testar as pessoas, para que a gente consiga sair mais rapidamente dessa pandemia. Então, foi isso que a gente fez, a gente foi realmente para a linha de frente, e é uma oportunidade única também, em meio ao caos, né, a gente também tem oportunidades. Oportunidade de quê? De sair de dentro do nosso laboratório, porque a gente é acostumado a fazer as nossas pesquisas dentro do nosso laboratório, mas poucas vezes, às vezes, a gente tem essa oportunidade de sair para o laboratório e o que a gente faz ser útil diretamente, né, e ver essa aplicabilidade na vida das pessoas, tão direta como a gente teve a oportunidade de migrar da bancada do laboratório para a sociedade. Essa migração é muito importante. E a universidade deu inúmeras demonstrações disso, que ela saiu de dentro, né, daqui das suas paredes e foi ajudar a sociedade. Então, foi isso que a gente fez. A gente desenvolveu um teste novo, altamente confiável, sensível, específico, para que a gente pudesse testar as pessoas. E aí a gente desenvolveu esse novo teste, similar ao PCR, mas nesse momento, no início da pandemia, o PCR chegava a demorar 15 dias para ficar pronto, custo altíssimo. A gente precisava oferecer para a sociedade um teste mais rápido, com preço mais acessível, e foi isso que a gente fez. Em poucos meses, a gente conseguiu migrar do laboratório e realmente testar as pessoas. Fomos para a rua, fizemos diversas ações de testagens e testamos milhares de pessoas com o teste que a gente desenvolveu. Ou seja, contribuímos, demos a nossa parcela de contribuição para a sociedade. Bom, professora Mara, nós falamos sobre desenvolvimento da ciência, os 200 anos, né, da ciência no Brasil, pensando, claro, no bicentenário da independência, mas a gente vive em um momento em que a ciência ela tem sofrido com uma desvalorização, principalmente por causa do corte de recursos, da diminuição de verbas para aplicação, né, em ciência. Como é que a senhora vê essa controvérsia, né? A gente comemora o bicentenário da independência, está falando de ciência, inovação e tecnologia no Compex, mas sabe que muitas vezes a ciência que é desenvolvida no país não recebe o devido valor. Olha, se existe uma palavra que eu possa pensar nesse momento, é resiliência. Os pesquisadores brasileiros, hoje, que fazem ciência, principalmente na área não só na área da saúde, mas é um momento que a gente vive agora focado, né? Eu diria que é a resiliência, porque nós conseguimos fazer muito, às vezes com muito pouco. E a gente tenta trabalhar da melhor forma possível e de forma, e da forma mais produtiva possível. Só que o que me preocupa é resiliência tem limite. Então, o que eu vejo com preocupação, as próximas etapas, de forma geral, olhando não só para nós, mas para o Brasil também, a fonte de fomento principal das nossas pesquisas ainda é estatal, tá? Em várias esferas, mas ela é estatal. E nós precisamos de apoio da sociedade, de forma geral, principalmente nesse momento que nós vivemos agora. Por quê? O apoio da sociedade vai fazer pressão para que os nossos governos, os nossos representantes, também nos auxiliem nesse processo. Porque hoje, se nós pararmos para pensar, não há como fazer pesquisa de qualidade
de qualidade, de excelência, gerando conhecimento, e a professora Gabriela sabe muito bem disso, sem ter apoio financeiro. Então, assim, nós passamos por um período, eu não diria que negro, mas cinzento, de não valorização da ciência. E o que nos segurou foi a sociedade que nos deu apoio, que nos auxiliou. E nós precisamos continuar. Mas, para isso, a gente precisa desse apoio, continuar com esse apoio da sociedade. Professora Gabriela, sua contribuição também. Professora Mara Rubia disse uma coisa interessante, né, que a ciência brasileira faz muito com pouco. Imagino que nós poderíamos fazer se tivéssemos investimentos parecidos ou pelo menos próximos, né, dos países que desenvolvem ciência de ponta, né, que são conhecidos por desenvolver grandes inovações tecnológicas, né? Sim, é verdade. A gente realmente faz muito com muito pouco e já quase nos acostumamos a isso, né, no nosso dia a dia, o que é muito triste. E sem recurso não tem como realmente fazer uma pesquisa de qualidade. Sem recurso financeiro não se faz ciência, obviamente, né? E a gente precisa retomar, temos esperanças que a gente possa, né, voltar a retomar isso, porque a gente passou por um período realmente muito difícil, estamos passando por um período muito difícil, muitos pesquisadores sem financiamento algum para suas pesquisas. Eu mesmo, até antes da Covid, pensei, vou ter que fechar o laboratório, porque não tem mais reagente para trabalhar. É muito, muito triste isso. Então, a gente jamais vai ser competitivo na ciência com esses países que fazem ciência de ponta. E olha que a gente ainda está ali, publicando artigos nas mesmas revistas de alto fator de impacto. A UFG tem uma produtividade bem importante no cenário nacional e internacional. Mas muito pelo talento do seu pessoal, dos seus pesquisadores, né, pela luta pessoal, e isso não pode ser assim. A gente não pode fazer ciência dependendo do talento pessoal de cada pesquisador. Ele precisa ser apoiado, e não só isso, né, a gente precisa, o que é muito importante falar é que a gente precisa do apoio dos estudantes. São eles que estão ali na bancada, a gente coordena, a gente orienta, mas a gente precisa dos estudantes de graduação, de pós-graduação, e eles estão muito desestimulados por essa falta de investimento, né? Bolsas muito desatualizadas, que não é capaz minimamente de prover alimentos para o estudante, né? Como ele vai conseguir se manter se a bolsa de estudo dele minimamente não é capaz de fazer isso? Então, a gente realmente precisa voltar a valorizar a ciência e os cientistas para que a gente retome isso e que a gente cresça e possa continuar fazendo a nossa pesquisa de qualidade. Professora Gabriela, a senhora destacou que, apesar do que você e professora Mara colocaram, né, das dificuldades que o Brasil tem cientistas que publicam fora, e a gente sabe também que a universidade tem investido muito na internacionalização, na parceria com universidades estrangeiras. Queria que a senhora falasse um pouquinho disso também, a importância da gente pensar a ciência como um todo, né? Porque há problemas que são de todos nós como humanidade, não só nós aqui de Goiânia, não só no Brasil, e que é importante que a gente esteja junto também de outros institutos para que a gente possa fazer uma pesquisa ainda melhor. Isso é importante, né? A gente tem que estar em contato com pesquisadores do mundo inteiro, né? Ciência não se faz sozinho. A gente precisa dessa integração com pesquisadores do mundo inteiro, trocando informações, trocando experiências, né? Então, a gente precisa mais investimento nessa internacionalização, mais intercâmbio de estudantes, de pesquisadores, mais editais que possam, que promovam essa interação. A gente tem começado, a UFG tem começado a ter uma importante participação na internacionalização, mas realmente a gente precisa crescer.
né? A gente tem tentado crescer lá no Instituto de Química, a gente tem tentado ter mais ações de internacionalização, mas a gente volta no mesmo assunto de novo. Essas interações, essas internacionalizações também dependem de recurso financeiro. Não tem como você ir para outro país, interagir com outro pesquisador sem recurso financeiro, né? Então, tudo volta no investimento. Então, a gente precisa retomar o investimento em ciência, em pesquisa, inovação, para que a gente possa realmente estar contribuindo com o mundo, que é coisa que nós brasileiros temos total condição de fazer, né? Então, estamos já dando passos na internacionalização, mas precisamos acelerar esses passos. Professora Mara Rubi, queria sua contribuição também sobre esse tema. Eu concordo plenamente com a colocação dela. A gente precisa estimular esse processo de internacionalização. Os nossos estudantes precisam estar aptos a se comunicar fora. E hoje, a principal barreira que nós temos é a língua. Então, assim, estimular o inglês, estimular o francês, o espanhol. Para quê? Para que os nossos estudantes consigam se comunicar. E os professores também. Mas, assim, esse estímulo ele vai servir tanto para que os nossos estudantes possam sair e fortalecer essas parcerias que nós já temos, ou criar novas parcerias, como também atrair os pesquisadores estrangeiros, porque a internacionalização não é só mandar os nossos alunos para fora, é fazer com que nós sejamos... que a pesquisa que a gente faça aqui seja apreciável para que eles possam vir e trabalhar junto com a gente. Então, esse processo de saída e de entrada de pesquisadores é que vai gerar essa internacionalização de alta qualidade. Sem essa ponte, vamos dizer assim, nós não vamos conseguir. Para isso, concordo plenamente com a professora Gabriela, precisamos de investimento urgentemente. Bom, nosso tempo está quase chegando ao fim, mas queria fazer uma última pergunta que também fiz ao professor Manuel e ao professor Celso, que eu acho que é um dos motivadores também do Compex para discutir ciência, inovação e tecnologia, que é conversar com a comunidade, fazer com que a comunidade compreenda o que é desenvolvido aqui, valorize ainda mais. Vocês destacaram que a importância da sociedade valorizar a ciência, e por isso ainda estamos aqui resistindo, né, nas universidades, mas queria que a gente falasse um pouco de como chegar cada vez mais nas pessoas que nunca estiveram aqui, mas que todos os dias são afetadas pelas pesquisas, pelo trabalho de extensão, para pessoas que muitas vezes nem sabem que poderiam estar aqui, mas que deveriam saber que a universidade é pública, gratuita e que oferece ensino, pesquisa e extensão. Vou começar com a professora Gabriela, depois passo a palavra para a professora Mara. Então, Camila, essa conversa com a sociedade é fundamental. Nós precisamos mostrar a nossa cara para a sociedade. E, para isso, são ações que a gente tem feito, né? A gente precisa fazer cada vez mais, porque as pessoas, às vezes, não têm noção do que a gente faz na universidade. Muita gente pensava, quando estava, né, todo mundo trancado em casa, necessário, as pessoas achavam que a universidade também estava fechada, porque os professores não estavam dando aula e a universidade estava fechada, como se a universidade fosse só aulas, né? Então, a gente precisa mostrar a nossa cara. Então, toda oportunidade que a gente tiver, e a UFG tem feito isso muito nos últimos anos, toda vez que a UFG é chamada pelos meios de comunicação, ela atende, ela vai lá, ela fala com a sociedade. Então, é isso que a gente tem que fazer, mostrar nosso rosto para a sociedade, mostrar o que a gente faz, e isso são ações. Ações de extensão são muito importantes para a universidade. Então, como a gente fez, né, a UFG teve diversos projetos, tendo a UFG, e os testes que a gente fez, vários outros testes, várias outras ações que ela fez, ela sempre estava na TV, sempre comunicando com as pessoas, sempre mostrando isso para a sociedade. Então, precisamos ter mais ações, cada vez mais ações, e toda vez que a mídia nos chamar, a gente tem que atender esse chamado, sempre conversando para que as pessoas entendam o que a gente faz aqui. E o Compex é uma excelente oportunidade das pessoas estarem aqui, conhecerem um pouco mais da universidade
Então, quem estiver assistindo, venha, tem muitas atividades interessantes, as pessoas precisam conhecer a universidade, porque quem não conhece não valoriza. Como que a gente vai valorizar a ciência, vai valorizar a universidade, se as pessoas desconhecem o que a gente faz aqui? Então, o Compex é muito importante nesse sentido, e mais ações, cada vez mais, devem ser realizadas nesse sentido. As pessoas, a sociedade só vai valorizar o que a gente faz se elas souberem o que a gente faz. Professora Mara Rúbia. Eu vejo duas situações. Primeiro, essa iniciativa que vocês fazem aqui, a Via TV UFG, essa colocação dos vídeos na internet, tudo isso ficar acessível a toda a população. E isso, para nós, do ponto de vista de pesquisadores, como a professora Gabriela falou, que estamos lá dentro do laboratório, olhando para a bancada, às vezes olhando para o chão, fazendo algum experimento, isso para nós é importantíssimo, porque a gente tem a oportunidade de mostrar o que estamos fazendo. Uma outra questão que eu acho que é importantíssima e que nós, pesquisadores, precisamos aprender a ter mais facilidade, alguns já têm, outros não, é a linguagem. É a forma como nós apresentamos a ciência para a sociedade. Muitas pessoas nos entendem facilmente, mas outras não. E não porque elas não têm conhecimento, é porque não é do dia a dia delas aquele conhecimento, aquele palavreado. Então, isso é um exercício muito bom para nós também, para que a gente consiga facilitar a apresentação da ciência à sociedade. Eu acho que é nesse sentido. Bom, vou agradecer a presença das professoras. Muito obrigada, professora Gabriela, por sempre estar conosco no Mundo UFG, por falar das suas pesquisas e pelo excelente trabalho desenvolvido também durante a pandemia de Covid-19. Obrigada, Camila, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui. Sempre que sou convidada, atendo prontamente ao pedido de vocês, justamente por isso, por essa importância que eu vejo da gente conversar com a sociedade. Então, muito obrigada e parabéns pela iniciativa. Muito obrigada, professora Mara Rúbia. Seja bem-vinda ao Mundo. Muito obrigada. Espero que a gente possa conversar em outros momentos. Parabéns também pelas pesquisas desenvolvidas no enfrentamento à Covid-19. Espero que a gente possa falar sobre outros temas também em momentos futuros. Eu que gostaria de agradecer, dizer que foi um prazer participar aqui com vocês desse momento tão especial e tão importante, tanto para nós pesquisadores quanto para a comunidade, porque isso é para a comunidade, é a nossa forma de dar retorno à comunidade. Então, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade, agradecer a todos os telespectadores que nos seguem, a toda a comunidade PETESP que eu represento nesse momento. Então, muito, muito obrigada. Eu agradeço a você que nos acompanhou nesse Mundo UFG especial, aqui direto do Centro de Cultura e Eventos da UFG, no Campus Samambaia, onde ocorre o 19º Compex, que é o Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Goiás. Nesse ano, o tema é Bicentenário da Independência, Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil. E por isso nós vamos continuar discutindo esses 200 anos de ciência, de inovação, de tecnologia nos próximos programas. E se você quiser conhecer o Compex, visitar as instalações dos diferentes cursos, das diferentes iniciativas, é só vir aqui ao Centro de Eventos no Campus Samambaia, porque é um evento aberto a toda a comunidade. Eu te espero amanhã, no mesmo horário, na nossa transmissão no YouTube e também na nossa transmissão na TV UFG. Até lá!